Em 7 de junho de 1944, um oficial canadense ficou surpreso depois de uma batalha feroz contra a SS. Seus homens trouxeram para ele um grupo de prisioneiros alemães pouco antes da partida. Estes soldados pertencentes ao 25º Regimento de Granadeiros SS haviam destruído 28 tanques Sherman e causado mais de 250 baixas a seu batalhão, parando temporariamente seu avanço. O que realmente surpreendeu o oficial não foi a intensidade do ataque. Ele já havia ouvido falar que os soldados da SS eram combatentes ferozes. Sua verdadeira surpresa foi que, ao ver os prisioneiros, muitos deles pareciam apenas adolescentes. Seu oficial alemão, um capitão, comentou que em seu batalhão, 65% dos soldados tinham menos de 18 anos. Então ele disse: "Senhor, você lutou contra a 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend. Estes são os filhos do Führer." A ideia de formar uma divisão com membros da juventude hitlerista remonta ao início de 1943, quando Gottlob Berger, um oficial sênior da SS, introduziu a ideia a Hitler, que imediatamente deu a sua aprovação. Para isso, se deveria recrutar todos os membros da juventude hitlerista, nascidos até 1926 e com menor extensão até 1927. Até setembro daquele ano, mais de 18 mil recrutas completaram o treinamento. Embora tenham sido educados sob a ideologia nacional-socialista e seu desejo de lutar não estava em dúvida, faltava logicamente da experiência necessária do fronte. Para mitigar essa falta de experiência, vários oficiais da divisão SS Leibstandarte foram transferidos para esta nova unidade, e até mesmo oficiais da Wehrmacht, que haviam feito parte da juventude hitlerista, pediram a sua transferência para a nova divisão. O treinamento dos garotos foi bastante incomum, com seu comandante, Fritz Witt, mencionando que tinha que ser ignorado muitos princípios básicos para focar quase 100% em cenários de combates realistas. Os adolescentes mostraram sempre grande entusiasmo e moral muito alto, pelo qual foram premiados com rações extras, onde para aqueles que não tinham nem 17 anos, tiveram que receber doces em vez dos típicos cigarros. Em março de 1944, a divisão seria enviada para a Frente Oriental. Porém, com a cada vez mais iminente invasão aliada da Europa Ocidental, a Hitlerjugend foi enviada para a França, onde continuou seu treinamento de combate e a familiarizar-se com o terreno normando, algo que mais tarde seria muito útil. No início de junho, a divisão foi classificada como pronta para o combate. Contava com mais de 20 mil soldados, 84 Panthers e 100 Panzers IV, além de diversas unidades de apoio antiaéreo, artilharia, sapadores de combate e uma pequena unidade de caça-tanques. No dia 6 daquele mês, teve início o desembarque aliado, onde a Hitlerjugend recebeu a ordem de avançar em direção a Caen, para enfrentar o inimigo. Esta cidade era muito perto dos setores de desembarque das praias de Juno e Sword, pertencentes às tropas britânicas e canadenses. À medida que chegavam à linha de frente, a divisão foi submetida a intenso ataque da aviação aliada, que, embora não tenha causado muitas baixas, atrasou consideravelmente a chegada das unidades às suas posições designadas, que foram finalmente alcançadas às 22 horas daquele dia. Em seu primeiro combate contra os canadenses, a Hitlerjugend surpreendeu os soldados veteranos, porém, de maneira imediata, ficou evidente a inexperiência dos garotos. No dia 8 de junho, quando os alemães voltaram para lançar um segundo ataque, desta vez não pegaram o inimigo de surpresa, e foram repelidos com fortes baixas devido à artilharia e metralhadoras. O coronel Harry Foster deu sua opinião sobre a 12ª Divisão da SS. "Estou surpreso que os alemães não atacaram nosso flanco bastante ameaçado e exposto nas batalhas de 8 e 14 de junho. Em seu lugar, lançaram ataques frontais contra os pontos mais fortes da nossa defesa. Aquela divisão Panzer SS tinha muita coragem e muita determinação, mas careciam da ideia de ataques coordenados e táticos. Após uma série de contra-ataques aliados, a divisão foi posicionada ao norte e oeste de Caen. Aqui, junto com outros elementos do 7º Exército Alemão, suportaria o peso das ofensivas do 2º Exército do Marechal Montgomery." A Hitlerjugend, peça principal na defesa da cidade, formou um verdadeiro anel de aço por mais de 40 dias, forçando as tropas aliadas a pagarem com sangue cada metro de terreno conquistado. Por mais de um mês, as tropas de monte lançariam sucessivas ofensivas para expulsar os alemães de Caen, e finalmente durante meados de julho, depois de um descomunal bombardeio e artilharia, que por exemplo, destruiu 80% das tropas da 16ª Divisão de Campanha da Luftwaffe e aniquilou batalhões inteiros da SS, os canadenses conseguiram progredir dentro da cidade para libertá-la da presença inimiga, em 20 de julho. O combate em Caen, no meio de uma cidade destruída, foi muito intenso e estressante. Um comunicado da imprensa alemã da época recorda: "Centenas de bombas, saraivadas de artilharia e ataques massivos com tanques e infantaria caíram sobre eles. A terra perto de Caen estremeceu e iniciou-se o inferno. Manchados de sangue, cobertos de poeira e terra, mas com o rifle nas mãos,
esses jovens detiveram por mais de um mês os anglo-americanos. Durante o mês de agosto, a divisão foi reduzida para pouco mais de um regimento com um punhado de tanques. Se viu envolvida nos duros combates ao redor do cerco de Falaise, onde ela teve a missão de manter aberta a rota de evacuação para várias unidades alemãs. Finalmente, receberam ordens para se retirar durante a última semana de agosto, sendo insustentáveis suas posições. A Hitlerjugend encerrou a campanha da Normandia com algumas perdas aterradoras, com mais de 9.000 baixas, entre mortos, feridos e desaparecidos. Eles perderam 80% dos seus tanques e quase 70% de sua artilharia e elementos de transporte. No entanto, isso não marcou o fim da participação da Hitlerjugend na guerra. A 12ª Divisão Panzer SS foi reformada a tempo para poder desempenhar o seu papel na aposta final de Hitler no Ocidente e fazer parte da Grande Ofensiva das Ardenas, lançada para tentar tomar o porto de Antuérpia, perto de onde a divisão foi originalmente formada 18 meses antes. Em 16 de dezembro de 1944, no gélidos bosques das Ardenas, Hitler lançou sua última aposta na frente ocidental. Ele esperava infligir uma derrota retumbante dos exércitos aliados que os obrigaria a sentar-se em uma mesa de negociações, para que ele pudesse concentrar suas forças para deter os soviéticos na frente oriental. A 12ª Divisão Panzer SS, parte do 6º Exército Panzer do general Wilhelm Dietrich, lutou para chegar ao porto de Antuérpia, mas os contínuos engarrafamentos nas estradas, bem como a determinada resistência americana, interrompeu seu avanço, levando-os a uma luta de desgaste para manter suas posições conquistadas. Ao longo da campanha, a divisão sofreu cerca de 10.000 baixas. Finalmente, sua retirada foi autorizada no dia 8 de janeiro de 1945, encerrando assim sua participação na batalha. As últimas operações da 12ª Divisão SS Hitlerjugend aconteceram na Hungria e na Áustria. Aqui, em conjunto com a divisão Leibstandarte, atacaram em direção ao Lago Balaton, conseguindo tomá-lo inicialmente, surpreendendo o Exército Vermelho. No entanto, a dura resistência soviética, bem como o clima desfavorável, paralisaram a ofensiva. Os contínuos contra-ataques do Exército Vermelho empurraram a divisão para a Áustria, em abril de 1945, e sendo evidente que a guerra estava perdida, as últimas tropas retiraram-se lutando para o setor controlado pelos americanos, onde eles finalmente se renderam em maio daquele ano. A divisão Hitlerjugend foi uma das mais ferozes das Waffen-SS. A combinação da doutrinação ideológica a qual seus jovens recrutas foram submetidos, somado ao caráter brutal da guerra, foi a combinação ideal para forjar soldados sem medo de lutar até o final, e isso é demonstrado pelas terríveis baixas que sofreram durante toda a guerra. Apesar de terem entrado em combate em junho de 1944, pouco menos de um ano antes de terminar o conflito, a divisão recebeu um total de 14 cruzes de Cavaleiro da Cruz de Ferro, colocando-a como uma das divisões mais condecoradas, com aquela que foi a maior condecoração do Terceiro Reich. Meu muito obrigado por assistir até aqui, e se você deseja colaborar com o esforço de guerra deste canal, curta o vídeo e inscreva-se. Se desejar, você também pode contribuir com um Pix de qualquer valor, para que assim seja possível a mim investir para tornar a qualidade do canal cada vez melhor. Enquanto isso, assista a estes outros vídeos que separei para você. Um grande abraço e até a próxima.